Gente amada, hoje eu acordei cedinho aqui, tá um frio, tá geladinho. Falei, vou colocar até uma touquinha para esquentar as orelhas aqui, porque aqui no sul tá bem friozinho. E hoje a gente vai então ler o capítulo 4 e, se for fluido, se for leve, a gente engrena no capítulo 5 também. Vamos ver como é que vai ser aqui. Então, o capítulo 4 ele diz assim: Como posso chegar lá partindo de onde estou? E é bem interessante essa frase, porque nem todo mundo pode estar no mesmo lugar vibracional, né? Alguns estão pé da vida com alguma coisa da vida, outros já estão mais tranquilos. Então, dependendo do estado energético, aonde a gente se encontra, né? A gente vai precisar praticamente fazer alguns esforços aí para chegar no mesmo nível. Eu imagino que seja isso que ele traga também, e, e talvez algumas questões e crenças, pelo que eu tô lendo aqui. Vamos ver. Bom, diz assim: talvez a pergunta que escutamos com mais frequência dos nossos amigos no estado físico seja: por que está demorando tanto para conseguir o que desejo? Não é porque você não deseja o bastante, não é porque você não é inteligente o bastante, não é porque você não o merece, não é porque o destino está contra você, não é porque outra pessoa já conquistou o seu prêmio. Você ainda não conseguiu o que deseja porque está fixado em um padrão vibrátil, né, que eles chamam de vibrátil aqui, mas é vibração, que não corresponde à vibração do seu desejo. Essa é a única razão. Parece complicado? Paciência, você vai entender. Pare um instante e examine qual é a emoção dominante em você agora. É tensão, raiva, frustração? Essas emoções indicam que seus pensamentos estão oferecendo resistência à energia universal, que responde aos desejos. Portanto, a única coisa que você precisa começar a fazer é, lenta e gradualmente, renunciar a esses pensamentos, substituindo-os por outros de amor, alegria e esperança. Facinho, né, gente? Ó, a gente tira de letra, só que não. À medida que for conseguindo, irá experimentar um imenso alívio e saberá que está se abrindo para permitir a realização dos seus desejos. Mas esse é apenas um começo de conversa. Temos muito mais a explicar-lhe. Siga em frente. O bem-estar está esperando do lado de fora da sua porta. Vamos partir de uma premissa básica. O bem-estar flui. O bem-estar quer você. O bem-estar está esperando do lado de fora da sua porta. Todos os seus desejos, expressos ou omitidos, são transmitidos por meio de vibrações. São ouvidos, entendidos e respondidos pela fonte. Agora você precisa aprender como receber as respostas. Você é uma extensão física da energia essencial. Você e o que chamamos de fonte são a mesma coisa. Você não pode ser separado da fonte. A fonte nunca será separada de você. Quando pensamos em você, pensamos na fonte. Quando pensamos na fonte, pensamos em você. A fonte nunca oferece um pensamento que possa separá-la de você. Você nunca poderá oferecer um pensamento que cause separação total da fonte, mas pode oferecer pensamentos com uma vibração diferente, o que impede sua conexão natural com a fonte. Damos isso o nome de resistência. E a fonte e o bem-estar estão sempre totalmente disponíveis para você. Muitas vezes você permite esse bem-estar, outras não. Queremos ajudá-lo a permitir conscientemente sua conexão, na maior parte do tempo, com a fonte.
O valor evolutivo das suas preferências pessoais. Não subestime o valor das suas preferências, pois a evolução do planeta depende da realização dos desejos mais variados. Vocês estão constantemente emanando novos desejos na nova forma de sinais vibráteis, que são recebidos e respondidos pela fonte. Dessa forma, o universo se expande. Esse livro vai mostrar como se colocar na situação vibrátil adequada para receber tudo o que você está pedindo. Ó, quem tá aqui fazendo a leitura comigo. Vamos acompanhar o Léo aqui também, né, Léo? A ciência da criação deliberada. Queremos que você experimente a satisfação de criar com alegria e conscientemente sua própria realidade. Nunca é demais repetir. É você quem cria sua própria realidade, ninguém mais, mesmo que não saiba disso. Por isso, é comum você criar sem se dar conta. Quando estamos cientes dos nossos pensamentos e os oferecemos deliberadamente, somos criadores intencionais da nossa própria realidade. Seus desejos e crenças são apenas pensamentos. Peça e será atendido. Você pede de várias formas e mesmo que deseje que determinada coisa não aconteça, está pedindo. As palavras são necessárias, basta sentir no fundo da alma. Eu desejo isso. Eu adoro isso. Eu quero isso. Esse desejo é o começo de toda a atração. Você nunca ficará cansado porque o fluxo de desejos é infinito. Como os pedidos nunca acabam, as respostas não param de fluir. Depois que aceitar a ideia de que é imortal, de que novos desejos nascerão constantemente em você, de que a fonte jamais irá parar de responder, então você poderá relaxar e abrir-se para expressar constantemente qualquer coisa que deseje. Queremos que você seja feliz com o que é e com o que tem, embora continue ansiando por mais. Essa é a posição ideal, sentir uma antecipação otimista e feliz, sem qualquer sinal de impaciência, dúvida ou descrença que impeça a recepção do que você deseja. Essa é a ciência da criação deliberada no que ela tem de melhor. Esse capítulo, gente, me trouxe aqui uma sensação de que a energia Reiki, que a gente estuda muito, né? Então, não se preocupe, todos aqueles ensinamentos do Reiki tem muito a ver com isso, porque o Reiki, ele faz, né? Facilita a nossa ligação com essa fonte. Então, todo aquele ensinamento que a gente aprende lá nos nossos cursos, né? Quem é minha aluna aqui sabe, tem muito a ver com essa parte da gente entrar dentro desse fluxo natural, de a gente entrar dentro desse conhecimento. Então, quem é reikiano aí, se auto-aplica. Quem não for, pode pedir para um terapeuta, né, enviar reiki para você, ou você pode ir até o terapeuta, fazer uma sessão de reiki, porque pode te ajudar muito a entrar nesse estado de vibração, né? Eu sempre falo assim, caramba, por que que muitas vezes, assim, nossa, em 90% dos atendimentos, também com reiki, também com apometria, que é um outro atendimento que eu faço, por que que às vezes, pof, né? Logo em seguida ali a pessoa já tem um cliente novo, já tem um cliente para visitar um apartamento, alguns dias depois pode até vender apartamento, né? Pode comprar a casa nova, pode, enfim, parece que algo ali, isso tem, nossa, isso casa muito com os atendimentos que eu faço, agora que eu tô me tocando nisso, porque a vida, ela se movimenta. E quando essa parte material, ela não se manifesta ainda, é porque tem coisas ainda para serem trabalhadas, né? Como eu recebi ontem, né? Bárbara, ainda tô sem cliente depois do teu atendimento. Daí eu perguntei, mas
Alguma coisa mudou aí? Dela, nossa, eu tô me sentindo excelente, tô me sentindo muito mais leve. Eu falei, opa, então esse daí é o começo, mas significa que tem mais algumas questões ali. Daí fui me aprofundando, e as questões eram o primeiro atendimento dela. E as questões com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, as crenças, né? Ah, ela falou, com certeza tem coisa aí. Eu falei, opa, então tá aí. Tem coisas ainda pra gente olhar, pra gente mexer, pra gente trabalhar. Então, é sobre isso, gente. É sobre essas questões que o livro, ele traz para nós, mas a gente tem que estar assim, ó, com o coração aberto para receber também a vibração desse livro, porque esse livro também tem uma vibração. Mas se realmente for difícil para você, isso daqui estiver parecendo assim, um conto de fadas, né? Então, significa que a tua mente ainda está resistindo a você entrar dentro dessa consciência, tá? Porque sim, os desejos acontecem. Alguns eles podem levar mais tempo, né? Eu coloco aqui um relacionamento, um filho, né? Então, as crianças, elas têm o tempo certo para vir para esse mundo. Não adianta a gente querer assim, ó, que elas venham. Não, tem o tempo certo, tem exatamente o horário e o dia ideal e perfeito para aquela criança estar aqui e cumprir a missão dela aqui. Por isso que às vezes algumas mães, elas vão engravidar. Conheço uma professora que eu acho que ela tem ali por volta de 49, 50 anos. Ela foi mãe agora. Olha que coisa mais incrível. Eu lembro dela há anos atrás falando do desejo dela de ser mãe. E ela não conseguia. Mas ela não desistiu também. Então, é sobre isso, né? Talvez não aconteça assim da noite pro dia, mas você entrando nessa vibração aqui da certeza, uma hora vai vir, tá bem? Então, vamos ver. O capítulo 5, ele é bem curtinho. Vamos dar continuidade aqui. Entender a base do universo faz com que tudo se encaixe. Existe uma corrente que passa através de tudo. Ela é a base do universo. Existe em todo o seu mundo físico. Alguns têm conhecimento dessa energia, mas a maioria dos seres humanos a desconhece. No entanto, todos são afetados por ela. Quando você começar a tomar consciência dessa energia essencial, que é a base de todas as coisas, passará a entender tudo sobre a sua própria experiência. Compreenderá também mais claramente as experiências das pessoas ao seu redor. Uma fórmula consistente traz resultados consistentes. Tomar consciência dessa energia e entendê-la fará uma fórmula para compreender seu mundo e obter resultados consistentes. Eles serão de tal forma concretos que você será muito mais capaz de prever suas experiências futuras e de compreender suas experiências passadas de outra maneira. Você nunca mais se sentirá como vítima no passado ou no futuro. Nunca mais terá medo de que coisas indesejadas apareçam repentinamente em sua vida. Finalmente, entenderá que é capaz de controlar sua própria experiência e se dará conta do poder criador ao perceber que tudo converge para ajudá-lo a realizar seus próprios desejos. Seus próprios desejos. Todos têm esse potencial. Alguns o estão realizando e você vai aprender como fazê-lo. Será extremamente gratificante saber que cada um dos seus desejos pode ser totalmente realizado. Você é um ser vibrátil em um ambiente vibrátil. Você pode sentir se está permitindo ou impedindo sua conexão completa com a energia essencial. Sabe como? Já falamos disso. Quanto melhor você se sente, mais está permitindo a conexão. Quanto pior você se sente, menos está permitindo. Sentir-se bem é sinal de que você está permitindo a conexão. Sentir-se bem é sinal de que você está permitindo a conexão. Sentir-se mal é sinal de que você está resistindo à conexão com a fonte. Você é um ser vibrátil.
tudo que experimentou em seu ambiente físico é vibrátil. Com os olhos, por exemplo, você converte a vibração em algo que vê. Com os ouvidos, converte a vibração nos sons que ouve. O nariz, a língua e as pontas dos dedos estão convertendo as vibrações nos cheiros, gostos e toques, que o ajudam a entender o seu mundo. As emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Uau! As emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Como você está se sentindo, ser de luz? Me conte. Hein, Leozinho? Olha só, a galerinha lá, ó. Ó o Leozinho, nosso companheiro aqui de leitura. Ontem ele tava também, mas daí eu não virei a câmera. Eu vou começar a virar para ele fazer parte aqui dos vídeos também, né? Ele é o companheirinho, gente. Eu tô atendendo, ele tá aqui. Tá aqui, ó, em pé nesse frio do meu lado aqui, gente. Que coisa mais linda, né? Então é isso. Vamos refletir sobre esse teu bem-estar aí. Talvez você precise mudar algumas questões aí na sua vida para entrar nesse bem-estar. Mas se você quiser um auxílio, uma força, contem comigo também. Volte e meia eu faço o envio de reiki gratuito ali pelo Instagram. Não é sempre que eu consigo, eu tava querendo manter uma constância na quinta-feira de noite, mas volta e meia aparecem outras questões para resolver, alguns atendimentos, enfim, não está dando na quinta-feira. Mas eu quero ver se eu consigo uma constância, só preciso entender o dia que eu vou conseguir criar essa constância. Então, muita paciência e muita calma nessa hora, não vamos deixar que o bem-estar se apague por causa disso. Mas quando for possível, eu aviso aqui para vocês. E quando não for, às vezes entra ali uma janelinha de tempo e eu consigo fazer o envio. Então, me siga nas outras redes também para ficar sabendo disso. E se você gostou desse capítulo, por favor, deixe o seu like, seu comentário, que isso ajuda bastante o YouTube, né? E o algoritmo dele fazer todo o movimento para entregar esse vídeo para outras pessoas também. Beijo no teu coração e vamos em frente. Amanhã, capítulo 6 e quem sabe o 7. Tchau, gente.